A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar uma breve palavra para você que se encontra lá em João, no capítulo 20, versículo 21, que diz assim: Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Que bênção, né, meus irmãos? Aqui nós vemos esse texto onde depois de Jesus ressuscitar, Jesus ele aparece para os discípulos. Ali ele chama os discípulos, fala para Pedro: Pedro, saia do mar. Pedro, abandone as redes. Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E ele convoca os discípulos para uma grande obra. E eles obedecem ao Senhor. Eles ficam em Jerusalém, recebem o Espírito Santo, e ali, desde então, a igreja continua a crescer. A igreja se espalha, pessoas reconhecem a Jesus Cristo, e ali o Evangelho é pregado e espalhado para o mundo todo. E vamos focar neste apóstolo chamado João. João escreve, João 20, 21. Ele recebe uma ordem e eles obedecem. Eu fico imaginando João obedecendo ao Senhor, a igreja primitiva crescendo, João pregando, João ensinando, e de repente, no meio dos seus ensinamentos, no meio de suas pregações, João recebe uma mensagem, uma notícia. Imagine alguém chegando para João e falando: João, Tiago foi morto. Eu fico pensando no João pensando, mataram o irmão do meu Senhor. E João não desistiu. O João continua a sua caminhada, ensinando, pregando. De repente veio outra mensagem: João, mataram Pedro. O quê? Mataram Pedro? Pedro, que deu o pontapé para a igreja primitiva. Pedro, que ganhou muitas almas para Jesus. João soube da notícia. Eu fico pensando a angústia de João, a tristeza de João nas suas orações, sabendo que João estava fazendo a vontade do Senhor e vinham as notícias: Tiago morto, Pedro morto, Bartolomeu morto. No decorrer da sua caminhada, todos os discípulos foram mortos de forma cruel. Dos 12 discípulos, todos morreram, menos um, João. João morreu de forma natural. E eu fico pensando a tristeza e a angústia de João, fazendo a obra do Senhor e todos os seus irmãos morrendo. Mas eu quero te dizer para você que me ouve nesta noite, que Deus, Ele jamais deixa um filho dele sem resposta. Por mais que João estava triste, Deus já estava contemplando a tristeza de João. Aleluia, Jesus. Deus é tão bom que permite que João vá para uma ilha chamada Patmos, bem longe da sua região. E lá, Deus se revela para João. Aleluia, Jesus. Na ilha de Patmos, o Senhor se revela para João. E eu fico pensando, o Espírito Santo falando para João: João, escreve aí, João. João escreveu João 1, João 2, e no livro de Apocalipse, João escreve, que é conhecido como o livro da revelação. Por quê? Porque foi lá onde o Senhor se revelou para João. Eu fico pensando, João escreve aí, João, porque agora
essa angústia do teu coração, esse choro do teu rosto, essas lágrimas vão passar, João. Aleluia. João viu um novo céu, uma nova terra, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Eu posso crer que a tristeza, a angústia de João, por mais que tenha uma vida sofrida aqui nesta terra, fazendo a vontade do Senhor, vendo seus irmãos morrendo cruelmente ao fio da espada, crucificado, decapitado. Eu fico pensando que quando o Espírito do Senhor se revelou para João, aquela tristeza se tornou alegria. Aleluia, Jesus. Porque João escreve lá no Apocalipse: eu vi um novo céu, uma nova terra, meus irmãos. E neste lugar, meus irmãos, não tinha mais dor, não tinha mais tristeza. Aleluia. E que Deus iria enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. João escreveu e deixou para nós esta revelação, meus amados irmãos. E eu quero dizer para você, não importa as circunstâncias, não importa as barreiras, não importa se você está sofrendo, se você está chorando nesta caminhada de fé, creia nesta revelação, que breve, pode não ser aqui, mas eu creio em Apocalipse, que breve o Senhor, Ele vai enxugar, Ele vai limpar todas as lágrimas dos nossos olhos, meus irmãos. João escreveu que João viu um novo céu, uma nova terra para nós. Então, meus amados irmãos, não importa a angústia, não importa a tristeza, vamos passar, pois breve nós vamos estar. João teve uma vida de sofrimento, de perdas, mas o Senhor, Ele não deixa o filho dele sem resposta. Antes de João partir, João escreveu Apocalipse, que serve para nós. Jesus, o Espírito Santo, consolou João. João, o seu esforço não foi em vão, João. Aleluia, Jesus. A igreja primitiva cresceu. João partiu com o Senhor. E através desses homens que doaram seu sangue para nos salvar, hoje nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós podemos pregar a palavra do Senhor. Hoje nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Através desses homens corajosos de pregar o Evangelho, que hoje eu e você podemos conhecer as boas novas do Senhor. Então, meus amados irmãos, por mais que esteja difícil, tá? Mas lembre-se que breve o Senhor Jesus, Ele vai limpar todas as lágrimas dos nossos olhos, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Isso aqui é passageiro, meus irmãos. Isso tudo é passageiro. Aleluia, Jesus. Assim como o Espírito Santo acalmou o coração de João, o Espírito Santo vai acalmar o teu coração. Não importa os problemas, não importa as dificuldades. O Espírito Santo, Ele está contigo. Fale para Ele: Espírito Santo, preenche a minha vida. Espírito Santo, guia a minha vida. E Ele vai. Pois a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é para todos aqueles que nele creem. Quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já começa a habitar dentro de você. Basta você mergulhar mais para desvendar os mistérios que Ele tem para você. Então, não fique triste. Breve, isso tudo vai passar. E nós vamos estar com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.